Olá, crianças! Hoje a nossa aula é no livro de matemática. A primeira atividade, Eu e a Matemática, vai mostrar pra gente que a matemática está presente na nossa vida em muitos aspectos. Então, a gente vai completar todas essas informações que trazem alguma coisa relacionada à matemática. Então, vocês vão completando as informações com as respostas pessoais de vocês. Então, o nome completo, quantas letras ele tem, o seu endereço, o número. Aqui, casa ou apartamento, você vai escrever se você mora em casa ou se você mora em apartamento. A cidade, o estado, o CEP, o telefone, a sua data de nascimento, a sua idade, o peso que você nasceu, o peso que você tem agora, a sua altura, o número do seu sapato, quantas pessoas moram com você, quantos alunos estudam na nossa classe? 30 alunos. Um objeto da minha casa que tem a forma circular. Procura aí na sua casa. Lembra a forma do círculo? Infelizmente, não vamos poder mostrar aos colegas aquilo que nós escrevemos, mas manda foto que eu vou adorar ver. Nossa próxima atividade está na página 19, o sistema de numeração decimal. No início dessa unidade, você conheceu alguns sistemas de numeração utilizados ao longo da história. Se você quiser dar uma olhadinha, você pode olhar que as civilizações tiveram vários sistemas de numeração para utilizar nas suas contagens. Só que agora nós vamos estudar o sistema de numeração decimal, que é o que é utilizado atualmente no mundo todo. Ele recebe esse nome porque trabalha grupos de 10. Ele foi inventado pelos hindus na Índia e aperfeiçoado e divulgado para o resto do mundo pelos árabes. Por isso, também pode ser chamado de sistema de numeração indo-arábico. Inicialmente, você vai rever os números naturais até 9.999, onde e como eles são usados, para depois conhecer outros números. Lembre-se, os números naturais são os da sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses números, eu posso formar qualquer outro número, porque, na verdade, os números são infinitos. Então, a combinação desses números forma qualquer número que eu preciso utilizar da matemática. Lembrando que os números eles podem ter finalidades diferentes. Então, eu posso utilizar os números para fazer contagem, medidas, para indicar uma ordem ou posição, ou apenas para representar um código. Então, quando eu conto 1, 2, 3, 4 botões, eu estou utilizando para contagem, para medir, para indicar uma ordem ou apenas um código? Essa linha aqui, quando eu coloco um número em um ônibus, está representando uma contagem, uma medida, uma ordem ou código? Quando eu falo que maio é o 5º mês do ano, esse 5º mês é uma contagem, é uma medida, é a ordem ou a posição do mês no ano ou é apenas um código? Quando eu falo que a escada tem 3 degraus, eu contei 1, 2, 3 degraus. Eu estou fazendo uma contagem, representando uma medida, uma ordem ou um código. Quando eu digo que aqui cabe 1 litro de leite nessa garrafa, eu estou representando uma contagem, uma medida, uma ordem ou um código. E no termômetro? Quando eu utilizo o termômetro para aferir a temperatura, aquele número que aparece é uma contagem, é a medida da temperatura, é a ordem ou é o código? Então, você vai escrever apenas isso: contagem, medida, ordem ou código. No 2,
há 3 alunos disputando uma corrida. Beto está na frente de Paulo. Lucas não é o primeiro e Paulo não é o terceiro. Qual é a ordem em que eles estão? Então, eu quero que você coloque quem é que está na frente, depois quem está em segundo lugar e quem está em terceiro lugar. Nessa atividade, nós vamos ver números até 9.999. Nós vamos relembrar o material dourado que a gente já conhece lá na escola. Aquelas pecinhas de madeira, lembram-se? Aqui a gente vai ver a representação dos desenhos. Lembrando que cada unidade vale apenas 1. Quando eu formo 10 unidades, eu formo a dezena. Eu formei um grupo de 10. Então, uma dezena vale 10 unidades. Quando eu formo 10 barrinhas de dezena, eu formo uma centena. E na centena eu tenho 100 unidades. Quando eu consigo juntar 100 placas de centena, eu formo um cubo grande, que é 1 milhar ou 1000 unidades. Então, pensando quanto vale cada material dourado, a unidade vale 1, a dezena vale 10, a centena vale 100 e o milhar vale 1000. Você vai escrever qual número que está sendo representado no A e no B, observando aqui a disposição do material dourado. Veja o número 1352 representado com material dourado. Então, o 1000 eu estou representando com 1 milhar. O 3, ele está na ordem das centenas, então eu tenho 3 centenas, 300. O 5 está na ordem das dezenas, então eu tenho 5 dezenas, que dá 50. E o 2 está na ordem das unidades, então eu tenho 2 unidades. Então, eu tenho 1000, mais 300, mais 50, mais 2, 1352. E a leitura é 1352. Aqui já tem o desenho do número que vocês vão representar. Então, na primeira linha, vocês vão fazer igual aqui, ó, ver quanto que vale cada peça do material dourado. Então, quantos milhares, quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades. Depois, você vai representar essa em forma de continha, em forma de decomposição. E na terceira linha, você vai fazer a leitura desse número, ou seja, escrever o nome do número, o número por extenso. Então, na primeira linha, quanto vale cada material dourado. Na segunda, a decomposição, que é essa continha aqui, ó, de quanto vale cada um. E na terceira, a leitura do número. Página 21, nós vamos trabalhar agora com o sistema monetário real. Então, se você quiser, você pode ir lá na página 237 a 244 no seu livro, onde está o meu bloquinho. Você pode recortar o dinheirinho para ficar mais fácil de você manusear e pensar sobre o dinheiro. Não jogue fora, pode ser que a gente precise usar em um outro momento. Se não quiser recortar e achar que não precisa, não tem problema. Mas eles estão lá para auxiliar. Então, aqui, nós temos cédulas e moedas. Então, nosso sistema monetário é formado por cédulas, que são as notas, e pelas moedas. Eu quero que vocês representem para mim quanto de dinheiro eu tenho em cada situação. Lembrando que a gente deve escrever o símbolo do real. Não vai ficar tão lindo que a Pro está escrevendo com o mouse. A parte do real, vírgula, a parte do centavo. Eu não preciso escrever reais, porque esse símbolo aqui já representa os reais, tá bom? Então, coloco o símbolo do real, a parte inteira, que é a parte das notas,
e depois a parte dos centavos. Ah, não tem moedas, então são 0, 0 nos centavos, tá bom? Então, aqui você vai escrever quanto tem em cada situação, na A, na B e na C. Agora, não vai dar para conversar com os colegas, mas vocês podem conversar com os familiares. Utilizando o dinheirinho, você vai fazer um levantamento de 4 maneiras diferentes de realizar um pagamento de R$200. Então, você comprou algo de R$200 e você precisa usar as notas que você tem, de 100, de 10 e moedas de R$1. Então, eu quero que você escreva aqui, ó, em pelo menos uma das maneiras devem ser usadas notas dos dois tipos e moedas. Então, aqui você vai registrar 4 formas de eu conseguir R$200 utilizando apenas notas de 100, de 10 e moedas de R$1. Então, eu quero 4 maneiras diferentes. Conversa aí com seus pais, mexa no dinheirinho, faça os seus levantamentos, as suas hipóteses e escrevam aqui nas linhas abaixo. Agora, observe a representação do milhar, da centena e da dezena. Então, eu tenho um cubão, que eu tenho um milhar, eu tenho 1000. A centena, que é a placa, onde eu tenho 100. E a dezena, que é a barrinha, onde eu tenho 10. A unidade representa 1. Vocês vão usar esses desenhos aqui para representar o número 26 e depois para representar o número 206. No C, o número já está representado, então eu quero que vocês coloquem aqui nessa linha qual é o número que foi representado nesses desenhos. Na página 22, nós vamos trabalhar com os números e algumas medidas. Nós temos um textinho sobre a onça pintada, esse animal aqui. A onça pintada é um mamífero carnívoro. Vocês sabem o que é um animal carnívoro? Um animal carnívoro é um animal que se alimenta de carne, ou seja, a carne de outros animais. Ele é símbolo da fauna brasileira. Está em sério risco de extinção. Você sabe o que é extinção? Ela corre o risco de desaparecer, da espécie acabar. Por quê? Por conta da caça desordenada, por conta da destruição do seu habitat. Então, o número de onças pintadas está diminuindo e pode correr o risco de ficar extinta, de desaparecer. A onça pintada também é encontrada em outros países da América do Sul e da América Central. No Brasil, já foi encontrada uma onça pintada que media 185 centímetros de comprimento e pesava 158 quilos. Complete os dados com essas medidas. Então, aqui nós vamos colocar o comprimento. Então, a gente vai olhar lá o comprimento, vai colocar um número aqui. Decomposição. O que é a decomposição? Eu vou separar a centena, a dezena e a unidade. Então, quanto vale o 1, quanto vale o 8 e quanto vale o 5? Aquela continha, sabe? A centena mais a dezena mais a unidade. E na leitura, eu vou escrever como que eu leio esse número, o nome do número, a leitura por extenso, a escrita por extenso. Em seguida, nós vamos trabalhar com o número da massa, ou seja, o quilo. Então, vou colocar o número aqui, vou fazer a decomposição. Quanto vale a centena, mais quantas dezenas, mais as unidades. E na leitura, eu vou escrever o número por extenso, o nome do número. Agora, aqui eu tenho 5 sequências que eu vou pensar. Se está de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, quanto que está, qual é o intervalo de um número para o outro. Vou pensar se essa sequência está em ordem crescente, do menor para o maior, ou decrescente, do maior para o menor, se ela está crescendo ou se ela está diminuindo. E vou completar com os números que estão faltando. Na atividade 9, qual é o próximo número depois do 9.999? Se precisar,
peça ajuda. Então, aqui você vai colocar, usando algarismos, você vai colocar o número que vem depois de 9.999 e aqui a leitura. O que é a leitura? O nome desse número. Por hoje é só, beijinhos e até a próxima!